Salve galera, Morada de Tomé na área, tamo junto. E hoje nós estamos aqui com o Cristiano da Alpress. Ele vai contar um pouco da história dele, de como começou a vida dele como empresário do ramo de estamparia de camiseta. Comunicação, estamparia de camiseta, praticamente você faz quase tudo, né? A parte de comunicação visual, sim. Aham. E aí vocês seguem ele, compartilha que ele é foda. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Sou o Cristiano, proprietário da Alpress, né? Hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, que eu acho até um pouco interessante, porque não foi sempre assim, eu não fui sempre empreendedor, né? Morei na rua, passei por muita dificuldade, depois limpo também passei por muita dificuldade, que daí eu me deparei, tirou as drogas, me deparei comigo mesmo, né, André? E eu acho que esse é o ponto mais importante. Não é nem tanto eu ter saído da rua, né? Ter saído da rua, eu tive bastante dificuldade, mas acho que a dificuldade maior que eu me encontrei foi quando eu me deparei comigo mesmo, porque eu vi que a vida não andava, né? Nada da minha vida, eu montava empresa, casamento, separava. E aí, bom, vou começar do começo. Com 13 anos eu comecei a usar droga, né? Eu morava junto com a minha mãe, com meu padrasto, com a minha irmã. E a droga é aquilo, né? Começa com álcool, comecei com álcool, depois cocaína, crack, e aí eu fui parar lá na Cracolândia, em São Paulo. Fiquei um tempo lá, depois saí de lá, entrei para a vida do crime, casei, tive um filho, me separei, e nessa fase aí, bem nessa fase eu tive uma overdose. Meu filho tinha 2 anos de idade, né? E eu acho que foi ali foi o start. Que daí nessa overdose eu quase morri, né? Paralisou o corpo, tudo, fui parar no hospital. E aí eu olhava pra mim assim e falava, meu, não é possível, eu quero ver meu filho crescer, eu quero, né, ser diferente. E aí foi onde eu decidi me internar. Eu fiquei 11 anos no uso de droga, eu decidi me internar por escolha própria. E quando eu saí da clínica, eu achava que meu problema estava resolvido, né? Arrumei um emprego, depois de um ano foi um sofrimento também, ninguém queria contratar, eu tenho um monte de tatuagem, né? E arrumei um emprego, fui tentando levar minha vida, só que a minha vida continuou não indo para trás, né? Não indo para frente. Montei a empresa, tentei trabalhar registrado, outros casamentos, cheguei aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba eu fui muito bem recebido, né, pela população. Aí eu comecei a fazer parte do Rotary Club. Fui diretor de Novas Gerações, tomava conta da molecada lá. Aham. Ah, você foi diretor do Rotary Club? Fui diretor de Novas Gerações. Eu ajudei a fundar o Rotary Club Cocais. Fui um dos primeiros sócios do Rotary Club Cocais. É o daqui de Indaiatuba? É, o Rotary mais novo que tem. Ah, é o mais novo, porque tem um outro Rotary que é Tem o Indaiatuba, o Votura e o Cocais. Indaiatuba, eu acho que é o Indaiatuba. Acho que a moça chamou a gente para ir gravar lá no Rotary. Umas 2 semanas atrás, acho que é ali perto do... É o mesmo espaço. O mesmo espaço? É o mesmo espaço. O único que eu acho que ainda faz reunião itinerante é o Rotary Cocais, que não faz na Casa da Amizade. A gente fazia fora da Casa da Amizade. Então, um tempo foi aqui no Raves, depois passou pra Casa da Esfirra, se eu não me engano, e aí eu saí, né, do Rotary Club, que eu estava me dedicando mais para religião, né? Aí eu comecei a seguir uma religião que já vinha, né, desde a minha avó, que eu era um bandista. E aí fui seguindo essa religião por um bom tempo. Cheguei a ser pai de santo, ter meu terreiro, minha casa aberta aqui em Indaiatuba. Só que na religião, como a minha vida já vinha vindo, isso já com 40 e poucos anos, como a minha vida já vinha vindo nesses altos e baixos, casamento, a religião não foi diferente. Dentro da religião arrumei uma companheira, casei, só que fiz um monte de cagada, né? E eu admito algumas cagadas que eu fiz, outras, né, arrependimento de ter conhecido pessoas também, porque eu não tinha essa maturidade que eu estava falando para você no começo. Eu não tinha uma maturidade, né, como homem. Assim, a responsabilidade dentro de um casamento, né? Eu fui um cara que tive
tive problema com traição, tive problema de ser traído, entendeu? Eu não sabia lidar com o sentimento, era aquele cara que dava soco na mesa, que ficava nervoso. Eu nunca agredi nenhuma mulher, sempre respeitei mulher, assim, nesse ponto de agressão, de xingar uma mulher, mas eu era aquele cara que eu descontava a porrada na parede, no guarda-roupa, né? E aí quando eu cheguei, né, que eu tive uma desilusão muito grande dentro da religião, que aí eu resolvi abandonar tudo, né? Eu comecei a olhar para mim. Foi quando eu conheci a Aline, eu estava no começo de depressão, quase me matando, né? A Aline chegou até a ver, tinha carta escrito, deixando para minha mãe, para ela. Tinha uma corda que ficava na minha casa, pendurada. Ela não viu, ela foi ver depois, que ela foi morar comigo. E ali, naquele ponto ali, eu queria morrer, né? Eu não estava mais preocupado com a vida. Eu não sabia por que minha vida não andava. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde cavar. Não, você já bateu lá no fundo. Não tem mais para onde ir, cara. Não dava. Eu cheguei num lugar assim que não encontrava mais fundo, né? Eu já estava ali. E aí eu tive que subir, né? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim. E a Aline foi o ponto principal na minha vida, né? Minha mulher foi o ponto principal na minha vida. Por quê? Ela me mostrava onde eu estava errando. Então quando a gente brigava, ela falava, você não me ajuda em casa, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falava, meu, faz sentido. Eu comecei a pensar, né, no que as pessoas criticavam em mim. E aí eu comecei a fazer diferente. Então ela brigava porque eu não ajudava ela, eu era o melhor ajudante de limpeza de casa. Eu me tornava, né? Então assim eu fui passo a passo me melhorando e me percebendo. Foi aí que a empresa começou a dar certo, né? Mas nisso daí a gente já tinha passado fome, já tinha... Esses últimos 5 anos, assim, a vida da gente deu uma virada totalmente, né? É porque, na verdade, tipo assim, tem um tempo na sua vida que você dá bastante cabeçada. Sim. E às vezes as cabeçadas aí, elas demoram uns 20 anos pra... No meu caso foi 44 anos de cabeçada. 20 anos, eu tô falando assim, você vindo assim, da sua juventude... Sim. Uns 20, 30 anos, dando cabeçada, até você conseguir, tipo assim, encontrar um caminho, uma direção. Exatamente. E eu fui muito novo, né? Com 13 anos, cara. Então, hoje, eu olhando pra lá, eu fui realmente um moleque. O período que eu vivi nas drogas, eu não tive infância. Quando tirou as drogas, eu continuei sendo aquele cara. Né? Aquele cara irresponsável, aquele cara que não se preocupava com pagamento de conta, que tinha um nome sujo, entendeu? E quando eu cheguei nessa fase de olhar para dentro de mim, eu comecei a ver os meus defeitos. Eu comecei a ver que se eu queria ter um casamento seguro, eu não podia trair. E a partir do momento que você vai fazendo determinadas coisas pequenas, essas coisas vão sempre se tornando maiores. Hoje eu vejo que a traição ela já começa a partir do momento que eu olhei para uma mulher e eu achei ela bonita. Uhum. Porque se eu olhei e achei ela bonita, eu já tenho que pensar na minha mulher. Porque isso vai vir, o pensamento vai vir. A cabeça da gente engana a gente constantemente. Engana. A cabeça da gente mente pra gente constantemente. Né? Hoje eu brigo, a Aline fala uma coisa que eu não gosto. Se eu não falo pra ela na hora e ela me explica aquilo ali, se eu guardo para dentro de mim, o que acontece? Eu fico guardando aquele rancor e fico me remoendo naquilo, entendeu? No meu achômetro, porque às vezes ela nem falou daquela maneira, foi só a minha cabeça que criou. Então eu comecei a pensar no que as pessoas falavam para mim, né? Não só a Aline, minha mãe, minha família, meus clientes, e eu comecei a tratar pessoas diferente, né? Eu comecei a tratar as pessoas da maneira que eu queria ser tratado. Então hoje, muita gente vem conversar comigo, eu faço gestão de tráfego pago, né? E vem cliente de tudo quanto é parte da região, Campinas, Sorocaba, e vem trocar ideia comigo e eles me elogiam pelo meu atendimento. Muitas vezes antes de chegar ao produto lá, eu me veio pelo correio, cara, não, valeu pelo seu atendimento e tal. Por quê? Porque eu comecei a tratar as pessoas, mas exatamente como eu queria ser tratado. Então a gente estava até falando sobre horário, né? O horário foi um ponto que eu briguei comigo mesmo, né? Falei, não, se eu quero respeito das pessoas, eu tenho que respeitar o tempo delas. Eu tenho que respeitar o espaço delas, né? Todo mundo tem um tempo. Eu acho que o mais importante hoje, num caminho de prosperidade, é o tempo. Porque o tempo
é um valor que não tem preço, o dinheiro não compra. Né? Tem até um rabino que eu escuto, ele é judeu, e ele fala assim, né, que tudo que o dinheiro compra é barato, né? Tudo que o dinheiro compra é de graça. E hoje eu dou muito valor para o meu tempo, porque eu comecei a analisar assim, ó, quanto tempo eu tenho mais de vida? Eu já passei meio século. É verdade. Vou fazer 48, daqui a pouco estou com 50, já passei meio século. Quanto tempo mais eu tenho? Né? Então eu comecei a valorizar o tempo. E aí foi que eu cheguei na conclusão do horário, né? De cumprir com esse horário. Né? E isso me ajudou muito na minha caminhada hoje na Alpress. Hoje eu tenho uma lista de lead aí com quase 4.000 contatos, eu falo com bastante gente toda semana, é o que mantém minha empresa, né? Minha fonte de renda hoje, que mantém minha empresa, não, que mantém minha casa, é a Alpress. Né? A gente tem outros negócios para fazer, mas o que mantém é a Alpress. Mas o que faz eu ter bastante cliente e eles me elogiarem, não é só meu produto. Eu trabalho com produto de qualidade, mas é o atendimento. E aí eu falo para você, André, eu vou conversar com os meus clientes, aí eu falo assim, né, bom dia, qual o seu nome, a cidade de onde você está falando. Muita gente vira para mim e fala, Indaiatuba. Ou fala o nome, mas não fala a cidade. Ou assim, não responde, entendeu? Ou eu vou fazer um orçamento e as pessoas não respondem. E isso tá lotado, André, lotado de pessoas que agem dessa maneira. Aí fala assim, pô, se ele não responde o fornecedor, se ele não responde o cliente, como que esse cara vende? Como que esse cara sobrevive? E eu saio nos comércios para vender o meu produto e os caras falam, ah não, tá péssimo, ah não, tá ruim, ah não, tá péssimo. Concordo, a gente está em crise, tá tudo muito caro, mas as pessoas precisam usar uniforme, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir. E tem gente vendendo para essas pessoas. Tem bastante ainda. Bastante. E por que não está comprando comigo? Então alguma coisa tem. E eu percebo que é o atendimento. E aí eu fui levar isso daí para a vida, né? Então a gente chega numa hora. Qual que é a maior reclamação das pessoas? Não é nem esperar. Porque elas sabem que está todo mundo doente, com dengue, com virose, com um monte de coisa. O que elas mais reclamam? O atendimento. O atendimento é péssimo. É o atendimento. Porque você chegava num hospital... Quando eu era mais novo, eu tinha o doutor Savelli, né? Isso há muitos anos atrás, era lá na Avenida Mutinga, em São Paulo. André, eu chegava, cara, ele olhava a minha boca, ele punha aquela pazinha, ele media meu coração, ele via a minha pressão. Isso era mais novo, eu era 14, 15, 16 anos, entendeu? Via a minha pressão, me analisava, via a pele, escutava meu pulmão. Hoje você senta na cadeira do médico, ele olha pra sua cara. O médico fica lá na frente. E aí ele abaixa a cabeça assim, ó, o que você tem, dá a receita, é virose, virose, sintoma de dengue, sintoma de Covid, vai precisar de atestado? É isso mesmo. Aí eu falo, cara, eu não preciso de atestado, eu preciso da minha saúde, nem me atenderam direito. Eu passei por uma triagem que viu minha pressão, que de vez em quando vê minha temperatura, quando falo que tem febre, quando não tem febre também não vê minha temperatura. Então eu falo assim, eu penso assim, hoje é o atendimento. O Covid, em vez das pessoas valorizarem isso daí, né, o tempo que a gente tem, porque pode vir uma nova pandemia, matar minha mãe, meu pai, então eles valorizarem esse tempo, gerar um relacionamento com as pessoas, isso daí parece que afastou as pessoas, entendeu? Mas afastou porque as pessoas, que aconteceu? As pessoas que tinham uma proximidade, ela se distanciou. O que a pessoa aprendeu? Teve parente seu, não seu, mas de outras pessoas, que ficou com Covid, o próprio pai, filho, não podia chegar perto do seu filho. Porque daí você automaticamente tinha medo de pegar do seu filho e morrer. Sim. Ou transmitir pro seu filho e o seu filho morrer. Então isso aí, tipo assim, as pessoas acham que aproximou, mas não, distanciou mais. Distanciou mais. E no caso, devia aproximar, né? Porque é como assim, o Covid foi como uma viagem. Todo mundo ficou dentro de casa e não podia ter contato. Quando a gente se viu, a gente devia ter aquele contato, né? Pô, saudade, quanto tempo a gente não se viu. E não teve isso, né? A gente continuou afastado, cada um no seu cantinho. E assim, nós não fomos criados para viver sozinho. Ela vive em bando, ela escolhe um casal para ela viver a vida inteira, mas ela vive em bando.
O lobo, ele vive numa matilha. O leão, ele tem a tribo dele. A gente tem que ter a nossa tribo. A gente não vive sozinho. Eu vejo as mulheres falando, se não existisse homem no mundo, seria melhor. Eu vejo um monte de mulher falando, tá errado. Se não existisse homem no mundo, não tinha mundo, porque não é ser machista, mas quem construiu tudo foi o homem. E se não tiver mulher? Tipo assim, e a mulher, ela ajudou ali no tempo dela, no que ela podia. Sim. Mas o esforço, o serviço, a parte perigosa que tem, é tudo masculina. Então às vezes quando eu vejo as feministas falando um monte de coisa, não sei o que, não precisa de homem, mas aí o homem, os caras ficam nos parapeitos dos prédios, os caras carregam a maior parte dos pesos. Sim. E o homem não liga pra essas coisas Não. na verdade tipo assim, é um público que nasceu agora, né? Que tem uma ideologia que na verdade não é a ideologia do tempo nosso. Sim, na verdade eu imagino assim, o mundo, ele não seria mundo se não tivesse o homem, se tivesse o homem e a mulher, a gente se completa. A gente se completa, o homem e a mulher se completam. Já desde o começo, né? Quando o Adão estava sozinho, Deus fez a Eva para ela complementar, para ser um casal, para os dois trabalhar juntos. Né? Não tinha como ser só o Adão ou só a Eva. Exatamente. E aí eu penso assim, se afastou, o que a gente estava falando principalmente no começo, é a separação que o sistema quer que faz. Quando a gente fala, sai da Matrix, o pessoal ele fantasia um negócio, negócio de filme, negócio de Matrix. Não, realmente existe, cara. Existe uma Matrix, existe um sistema que ele quer nos separar. Porque hoje eu vejo o Brasil, eu até escrevi um negócio hoje, eu vejo o Brasil não é uma nação. Hoje não. Hoje nós somos um país que a gente perdeu as nossas origens. A gente perdeu a nossa cultura. A gente não... Hoje você vê bandeira do Brasil jogada, estirada no chão. A gente vê bandeira do Brasil no lixo. Entendeu? A gente perdeu a nossa pátria. Então nós não somos uma nação porque a gente é um país dividido. Hoje dividido. Dividido, não polarizado apenas pela política. A política está polarizando agora, a época de Bolsonaro e Lula. Ela está sendo polarizada de um lado e de outro. Mas ele já vem nos separando há muito tempo. Através da religião, através do esporte mesmo, Corinthians e Palmeiras, através de partido político. Eles já vêm aos poucos nos separando. Por que eles nos separam? Porque você concorda que um povo que pensa igual, que pensa em lutar pelo país, que pensa em lutar pela saúde, que pensa em lutar pela educação, esse povo é muito forte. E não tem o governo que vai manter esse povo. Só que o que eles fazem? Eles nos separam, porque é mais fácil controlar pequenas massas. Entendeu? E assim, eles fazendo isso, o que eles fazem? Eles destroem a família dentro do próprio lar. Família. Porque quando eu luto, também, né? Exatamente, porque quando eu luto quando eu luto pela minha família, pela minha nação, eu estou lutando pela minha família. Eu estou lutando por uma educação melhor para os meus filhos, eu estou lutando pela saúde melhor para os meus filhos. Eu não estou lutando, o Joãozinho lá é melhor presidente que o Mário. Não. Entendeu? Eu não estou lutando por isso, eu estou lutando pelo Brasil. Eu quero um país melhor, eu quero um país mais justo. Eu quero um país que quando eu me aposentar, eu tenha meus direitos preservados, né? Está acontecendo tanta coisa, cara. E assim, eu vejo as pessoas cada vez mais se brigando, se debatendo, né? Ninguém falando que o petista deve morrer, outro falando que o bolsonarista deve morrer. Cara, vocês estão desejando a morte de um ser humano, velho. Entendeu? De um ser humano. E isso daí é o maior pecado. Porque a vida foi um presente dado para nós. Foi. Né? Quando a gente dorme, é um sopro da nossa vida, né? É um sopro de vida ali, você pode não acordar. Então eu acho que assim, quando a gente acorda, a melhor coisa, quando a gente pisa no pé, o pé no chão, é agradecer a Deus, né? E falar, Deus, por gratidão a você ter me dado a vida e eu ser importante no mundo, eu vou fazer o mundo de alguém importante. Entendeu? Então você sai de casa com essa mentalidade. Você sai de casa disposto a ajudar o próximo. Você sai de casa disposto... Eu não minto pra você. Essa mulher aqui, a Aline, ela já me viu tirar a roupa do corpo para dar pro morador de rua. Que na verdade não era um morador de rua, era um polícia que estava tentando pegar os bandidos. Mas eu não sabia. Eu vi o cara jogado lá e eu pensava que era um morador de rua.
E tava inverno e o cara tava sem blusa. E eu tinha a blusa comigo, né? E tinha na minha casa. Então eu tirei ali e dei pro cara. Mas isso daí eu já fiz aqui em frente às Casas Bahia, entregando marmita de madrugada. Eu fiquei com camiseta, tirei. Eu paro no meio da rua para ajudar a gente a empurrar o carro. Eu paro no meio da rua para ajudar a trocar pneu. Entendeu? E o que eu tô fazendo isso, eu não tô fazendo pela pessoa. Eu tô fazendo em gratidão a Deus. Porque amar, o Danilo Gentili falou uma coisa, ele estava falando sobre o pai dele e, cara, isso bateu muito forte na minha cabeça. Amar não é uma escolha, é um mandamento. É um mandamento mesmo. Amai-vos uns aos outros. Então, eu que acredito em Deus... É o segundo mandamento, né? Na verdade. Eu que acredito em Deus é um dos mandamentos mais importantes. Eu que acredito em Deus, eu tenho por obrigação amar meu próximo. Eu posso não concordar com ele, mas eu tenho a obrigação de amar. Então assim, eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas se o meu próximo estiver precisando de um prato de comida, eu tenho que ceder. Se ele estiver precisando da minha ajuda e eu puder ajudar, eu tenho que ajudar. Entendeu? Então eu comecei a ter essa visão. E aí minha vida começou a melhorar, inclusive profissionalmente. As portas começaram a se abrir, entendeu? Então a virada de chave nessa foi onde eu peguei isso daí. É o atendimento, é o acolhimento, né? Como empresário hoje, eu pego meus clientes, eu explico tintim por tintim, enquanto ele tiver dúvida, eu não falo tem que pagar sinal, eu não falo de pagamento, eu te esclareço todas as dúvidas. Não tem um amor mais. Onde que a gente está seguindo? Eu não sou cristão, eu não acredito nos milagres, eu não acredito que Jesus transformou água em vinho, que Moisés abriu o mar, eu não acredito em nada disso. Eu acredito em Deus, mas eu acredito no Evangelho de Jesus, no que ele pregou. Ele não pregou a religião. Pelo contrário, ele entrou dentro do templo e quebrou tudo. Quebrou o comércio. As pessoas estavam vendendo coisas dentro do templo, ele quebrou. Aí os evangélicos falam que segue a Bíblia, mas eles compram a água que está vendendo dentro do templo, que Jesus foi contra. Então eu vejo que isso foi uma contradição que me fez afastar da religião, não só da minha religião, como de todas as outras. Porque assim, em vez das pessoas focarem no ensinamento, amor e servidão, que é o que a gente falou no começo da conversa, amar o próximo é um dever meu, e servir ele. Não vou ajudar porque ele é macumbeiro, a bala dele é do diabo. Na Umbanda nem tem diabo. Eu não vou lá porque se eu for lá, o Zé Pilintra que incorpora no meu terreiro vai baixar lá na igreja. Não vai, cara. Não vai. É outra religião, é duas coisas diferentes. Entendeu? E vocês estão fazendo, as pessoas estão fazendo uma mistureba, tanto no balaio de gato, que está todo mundo no mesmo buraco, todo mundo com dívida, pagando alto imposto, sem religião, sem fé. Porque assim, a gente vê as pessoas, acabou o terreiro, acabou a missa, acabou o culto, eles pegam o carro deles ali, virou a esquina, o carro fechou eles ali, filha da puta, você ferrou isso, você... já tá brigando, cara. Já. Chega em casa, briga com a mulher, briga com o filho, sai da igreja, sai do terreiro, não dá atenção para a criança. Mas você sabe que isso aí na Bíblia já estava escrito já que nos últimos dias, nos fins dos tempos mesmo, ia se esfriar toda a fé, o amor ao próximo, isso tudo ia chegar ao momento que todo mundo ia ser cada um por si. André, mas eu sei disso, você sabe disso, vocês sabem disso. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Pô, se eu sei disso daí, e se eu sei da importância disso, eu vou seguir o caminho de Jesus. Mesmo eu não sendo cristão, não acreditando nos milagres, eu acredito que ele existiu. Eu acredito que ele foi uma boa pessoa. Assim como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Dalai Lama. Padre Francisco, que morreu. Padre Francisco, eles foram boas pessoas, foram homens de fé, entendeu? E que eu tenho que seguir o ensinamento desse cara. Só que as pessoas veem tudo isso daí e elas continuam fazendo errado. Hoje a gente vê a nível... Eu mudei toda a minha alimentação porque hoje eu acredito que meu corpo está emprestado para mim. Né? Meu carro está emprestado para mim, minha esposa está emprestada para mim. Nada disso é meu. Eu aprendi isso no Kaizen. Nada disso é meu. Tudo isso daí eu vou devolver. Então está tudo emprestado para mim. Né? Então eu acredito muito nisso daí. E aí eu tenho que fazer o que Jesus quer. Né?
O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? Ele me deu um corpo para mim usar enquanto eu estiver vivo. Eu vou ferrar esse corpo? Não, não vou. Então, uma das coisas que eu parei foi essa parte, salsicha, esses embutidos eu não como mais, refrigerante também eu não bebo mais, mas assim, eu não vou beber nunca mais? Não. Um dos tópicos também que eu acho é o bom senso, né? As pessoas têm que ter bom senso. Mas eu não vou beber nunca mais? Não, eu posso beber. Só que eu quero ter a escolha. Eu vi um rapaz falando, ele fala assim, que a pessoa que é livre, ela não faz as vontades dela, né? A pessoa, para ela ser livre, e essa ficha foi cair para mim. Porque assim, ó, eu sou viciado em um refrigerante, um determinado refrigerante. Eu só tomo esse refrigerante. Eu não sou livre porque eu estou tomando esse refrigerante, eu sou escravo desse refrigerante. Eu sou livre a partir de hoje. A minha bebida principal é água, eu só bebo água. Mas se você está tomando refrigerante, só tem refrigerante, eu posso tomar um copo, se eu quiser. Então é a minha escolha. Então aí eu estou sendo livre. Porque eu posso ou não tomar refrigerante. Vai depender só de mim. Quando eu sou viciado no refrigerante, não, eu tenho que tomar refrigerante. Eu tenho que chegar a estar coquinha gelada na geladeira. Entendeu? Eu também era assim. Eu estou falando não só das pessoas, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, do meu exemplo. Entendeu? Então assim, eu sei que me faz mal. Eu quase nem tomava água. Só refrigerante. Cara, é a coisa mais importante, velho. A água. Hoje. Eu não sei nem como eu não tive problema, cara, porque eu só tomava refrigerante. A gente não vai falar de açúcar, tá, André? Nível de açúcar, de glicose, do refrigerante. Mas um copo de refrigerante, para ele diluir no seu organismo, você precisa tomar 32 copos de água. Caramba! Hoje tem 2 anos que a gente não toma, bem. Tem 2 anos que a gente não toma refrigerante. Se eu tomar um copo de refrigerante, ele vai diluir no meu organismo que nem água. Entendeu? Aí eu vejo lá pro lado da minha família, todo mundo, né? Tem que ter o refrigerante. Eu chego na geladeira e eu já falo. Ah, mas esse é light. Cara, é light, não tem o açúcar, mas tem o conservante. O light é pior. Tem o pH alto. É pior o light. Entendeu? Então, assim, hoje eu não sou escravo. Eu tenho a opção de fazer ou não. Entendeu? Eu tenho a opção de comer um refrigerante ou não. Eu tenho a opção de fazer a academia hoje e não fazer amanhã. Entendeu? Então eu percebi que o vício realmente é uma prisão e que muitas pessoas elas estão presas nisso, presas na política, presas na alimentação. As pessoas, eu não consigo fazer uma academia. Você tentou? Eu te garanto que a academia ela é difícil os primeiros 15 dias. Depois você não consegue mais ficar sem. Porque é gostoso você fazer, é gostoso você acordar de manhã e fazer abdominal, fazer polichinelo, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Isso daí se torna prazeroso. Me identifico com você, eu não bebia água. Eu bebia energético, eu bebia refrigerante, eu bebia suco. E hoje eu sinto prazer tão gostoso de beber. A água é tão gostosa que tem suco, tem refrigerante, eu prefiro tomar água. Eu também. Não, é verdade, gente, é verdade. E eu não consigo levantar de manhã e não tomar um copo de água pro meu organismo já. Eu não consigo sendo tomar hidratado. cedo. Eu tomo água, também né? com limão. Água com limão. Eu tomo água com limão. A água não desce pra mim de manhã cedo. E é extremamente Mas importante. se tiver coca, já. 500 ml. E isso daí já quebra as pernas. Então eu fui tendo essa visão. Hoje eu me pergunto bastante assim, ó. O que Deus queria que eu fizesse nessa situação? Né? Tô com um problema. O que Deus queria que fizesse nessa situação? E eu sempre sigo o caminho de Deus. Porque a gente sempre vai ter, né? O bem e o mal, né? Tanto que esse rabino que eu sigo, eu esqueci até o nome dele. Ele fala disso daí, né? Mas se Deus, ele explica até, né? Se Deus é bom, por que ele existe o mal? Na verdade, existe o mal exatamente por causa disso, para você ter o livre-arbítrio, para você ter a escolha, né? Não é que ele criou o mal, é que o mal é a ausência dele, né? É a ausência de Deus. Então, você está ausente de Deus, o mal vai buzinar. E isso é o tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro na vida do homem, né? Eu devo fazer assim, eu devo fazer assado. Né? Qual homem que nunca passou por uma dificuldade financeira, né? Vendo a mulher
só com arroz e ovo para comer e não passou pela cabeça dele fazer alguma coisa, roubar, É foda. enganar as outras pessoas. Passar pela cabeça passa. O que vai diferenciar o criminoso da pessoa honesta é o pensamento. É qual caminho você vai seguir. Então eu acho que todo mundo tem esse pensamento do bem e do mal na cabeça. O que vai diferenciar se você vai ser honesto ou se você vai ser desonesto é o seu pensamento. Eu falo bastante assim, vigia os pensamentos. Você tem que ter controle sobre o seu pensamento, sobre suas emoções. Eu ainda fico nervoso ainda. Tem vezes que eu fico nervoso, mas hoje assim eu consigo me controlar muito mais. Antes eu ficava cego, Eu ficava cego. Eu não queria bater nos outros, porque eu não gosto de bater nos mais fracos. Aí o que eu fazia? Eu ia ter uma árvore lá no fundo de casa, descia a porrada na árvore, ficava com a mão tudo cortada, eu me prejudicava, cara. Entendeu? Então, hoje, uma das coisas que eu me cobro bastante é referente ao nervoso. Eu estou nervoso, eu preciso dar uma acalmada. Às vezes dura 2, 3 dias por causa de preocupação, tudo, mas eu estou sempre procurando resolver o problema em vez de causar mais problema. Isso daí é algo que me ajudou bastante também a nessa nova caminhada. Mas é extremamente importante. A saúde, eu vi até uma mulher que falou aqui sobre saúde, esqueci o nome dela, falou aqui com você. E ela falou da água também, E isso é extremamente importante, a gente estava falando, Deus, ele é tão perfeito na sua sabedoria, que ele manda o processo químico no elemento que vai fazer a digestão, Então, tipo assim, no brócolis. O brócolis, quanto mais verde a folha, o brócolis ele é bem verde, quanto mais verde a verdura, ela tem maior índice de, acho que é K2. Sabe como que funciona o K2 no nosso organismo? Ele pega o cálcio que está naquela planta e ele joga para os ossos. Olha que maravilha. Ele não calcifica gerando uma pedra no rim e ele ainda joga para os ossos. Entendeu? Isso é algo que um produto industrializado não vai fazer no organismo. Vai fazer o oposto. Vai fazer o oposto, porque para ele ser industrializado, ele perdeu muitas proteínas. Entendeu? Então, a gente encontra todas as soluções das nossas doenças na natureza. Tá tudo ali. O industrializado vai colocar uma pedra na sua vesícula. Vai. E daí depois o cara vai ter que arrancar a sua vesícula fora. Vai. Não só pedra na vesícula, ele calcifica muitas coisas. Ele calcifica. A gente tem uma glândula pineal, ele calcifica a glândula pineal, que era responsável pela sensibilidade, pela inteligência, entendeu? O cálcio vai para o lugar errado, ele vai para as veias, ele começa a gordura ficar, aquela crosta ali vai entupir veia, entendeu? Então tem muitas doenças que podem ser prevenidas antes. Por que isso daí não é ensinado nas escolas? Isso é verdade. É uma coisa tipo assim que eu acho que tinha que ser educacional, Sim. Tinha que ter, na escola já tinha que ensinar. Antigamente era assim. Tinha. Seu pai e sua mãe falavam assim, come verdura, come espinafre, come isso, come. Hoje em dia não, hoje em dia é pipoca, O meu avô falava da cebola. Eu lembro da cebola que eu não comia cebola. Aí meu avô falava assim, come cebola para sua voz engrossar, come cebola para sua voz engrossar. Há alguns meses atrás aí eu estava vendo uma matéria e sabia que a cebola é uma das responsáveis pela testosterona no corpo, no organismo do homem, por isso que engrossa a voz. Então o que os nossos avós falavam é real. É real. E é isso que é onde eu falo para você, que o Brasil hoje ele perdeu suas origens. E tinha as origens antes. Na verdade entrou um público diferenciado agora. É o público do você não pode fazer nada, e numa nova ordem aí, não vou falar que é mundial, porque não é mundial, mas aqui no Brasil uma nova ordem que está traçando outros caminhos. E não é vantagem, para eles deixar a gente viver. Não é vantagem para eles deixar a juventude viver. Exatamente, deixar a gente envelhecer, na verdade é essa. Porque assim, a gente dá lucro pro sistema. Chega uma hora que a gente não dá mais lucro, a gente só vai dar prejuízo, porque a gente já, na verdade, a gente já pagou por isso. Então a gente não vai estar produzindo nada.
Quando a gente se aposenta, a gente não produz nada, mas a gente pega dinheiro do governo. Então, para eles não é vantagem. Então, as pessoas, se elas tivessem essa visão, em vez de ficar, ai, meu partido é esse, meu partido é aquele. Não, vamos cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. Nem tenho partido. Não, eu até tenho algumas pessoas, não vou falar presidente, cargo mais elevado, porque os dois me decepcionaram, tanto Lula quanto Bolsonaro. Eu tive uma decepção com os dois, a nível assim, mas deputado, vereador, eu vejo que tem algumas pessoas ali querendo lutar, mas ainda são muito poucas pessoas que pensam no modo geral, na população geral, porque a partir do momento que eu tomo um partido, eu tomo um lado um partido, então eu vou lá, eu tomo um lado do partido do PT, eu estou prejudicando outras pessoas. Eu tomo um lado do partido da direita, eu estou prejudicando o lado da esquerda. Então, eu não tenho partido, mas eu tenho algumas referências dentro da política, das quais eu estou ali, estou acompanhando, estou vendo. Uma referência dos dois lados. Dos dois lados. Tipo assim, eu não. É que eu falei que não tenho um partido, mas é assim, de direita e esquerda. Pra mim não existe direita e esquerda, existe quem vai resolver o problema do país. E do estado, da cidade, então não existe direita e esquerda. Ah, eu sou de direita, sou de esquerda. Pra mim não devia nem existir. Tem algumas ideologias que eu não aceito de nenhum dos dois lados, né? Tem coisas que eu não aceito da direita, tem coisas que eu não aceito da esquerda. Eu acredito hoje que a direita, por parte de liberdade familiar, ela está mais focada nisso. Tem muitas pessoas que usam a esquerda para promover, se autopromover, né? Que na verdade eles não são nem direita nem esquerda, eles usam para se autopromover. Mas eu conheço pessoas boas na direita e conheço pessoas boas na esquerda. Eu também conheço a direita. Entendeu? Então eu não posso. E aí eu vejo. Conheço o ruim também, não sei lá. O que me decepcionou na direita foi que eu vi alguns posts, eu comecei a ver alguns posts de tipo assim, ó. As pessoas agindo da mesma forma, o extremismo, né? Agindo da mesma forma que as pessoas da esquerda, falando que desejo que morre, não sei o que lá. E eu vi isso daí nas redes sociais mesmo, Facebook, Instagram. É igual. E aí eu falo assim, o extremismo tá dos dois lados, cara. É igual. Na verdade tá brigando pros dois lados e ninguém tá brigando pelo Brasil. Não, eu acho que é um negócio pra mascarar mais. Eu acho que... Tipo assim, a esquerda roubou, a direita acusa a esquerda. Aí a direita rouba, a esquerda fala que a direita roubou. Aí fica essa troca de você roubou e os dois lados estão roubando. Pra nós, André. Os dois lados não estão fazendo nada, tá roubando, eles ficam trocando porque e o povo fica brigando. Meu irmão. E o povo fica ali se batendo. Exatamente, porque os caras é aliado, cara. Eu vejo político aqui frequentando o mesmo clube social, não vou dar nome aqui e falar que é nacionalidade. Mas eu vejo políticos aqui de oposição frequentando o mesmo clube social hoje. Para eles frequentar uma organização mundial dessa, o mesmo, eles têm que ser aliados, cara. Eles não são oposição. Então ninguém vira e fala, mas... Não, ele tá ali para roubar voto pro outro, cara. Não. Só para separar vocês, entendeu? Mas eles ali na cúpula, é um som. Tá junto. Eles estão junto. Tá junto. Entendeu? Porque assim, ó, se o Bolsonaro era tão de direita assim, por que quando ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ele não fez? Porque tá todo mundo junto. Porque tá todo mundo junto, meu irmão. Quem tá se lascando é nós. Então eu acho assim que a força de uma nação tá no povo. Enquanto o povo ficar nesse extremismo, que é uma puta babaquice. Eu acho que é uma puta babaquice, porque a gente não vai levar isso pro caixão. Não. A gente não vai beneficiar isso. Eu vi, agora vamos falar de artista, né? Eu vi lá o Bruno Galhaço. Ele e o irmão dele, cara. São irmãos, meu irmão. Os caras não trocam ideia mais. Os caras não trocam ideia mais, cara. Por causa de política. Por causa de política, meu irmão. Que mundo a gente está vivendo, eles são irmãos. Cara, por mais erro que minha irmã cometeu comigo e que eu posso ter cometido com a minha irmã, eu jamais vou prejudicar minha irmã. A gente nasceu da mesma mãe. Onde que o mundo está parando? Onde um político é mais importante que um irmão? Nunca. Onde que um político é mais importante que uma mãe? Onde que um político é mais importante que um pai? Sabe o que vai acontecer? Se um dos dois ali cair doente, e a gente vê que é algo que o dinheiro não compra, né? Porque o dinheiro não compra. Se a gente estiver na beira da morte, o dinheiro não vai comprar a nossa vida. Não. Ele... Comprou do Faustão, né? Segue ele, vai dando calor lá que é interessante. Adiantou. Mas assim, ó...
Quando Umas brincadeiras lá, ou o burro do Lá no canal Gaviacho, dele a gente tava acompanhando, quem vai estar do lado é o irmão. Porque nem o Lula nem o Bolsonaro vai estar do lado Segue nenhum dos partilha, dois. nem vai nem Não, juntos. não vai. E que você tem Entendeu? para deixar Então, pra assim, pessoa a gente tem que parar, que, botar a na mão na verdade, cabeça, quer, ver nossas prioridades. vem do mesmo tempo que você. Entendeu? Eu jamais você vou que vem colocar, você, pode você ser veio, um né, papa que quer na frente da minha mãe. chegar na onde você chegou, assim, Na frente da minha na família. parte do Não tem. Eu não vou do, brigar com a minha do família intelecto, por causa né? de De fato. Eu vou você brigar conseguir com o presidente do mostrar Brasil, para as com o outras presidente dos pessoas Estados Unidos. Porque é absurdo a gente chegou. o seu trabalho. Os caras Não, cara, Os caras tá eu até só nessa consegui chegar aqui presidente dos Estados Unidos, cara, desse jeito, eu nem sabe que tem, cara. Eu nem sabe, a gente vê cada absurdo. Eu leio muito e eu procuro me autoconhecer dia após dia. Não foi fácil. Você acha que ele tá ligando? Não é que vai fácil. você É sai? muita Ah, perseverança. cara, Multimilionário, meu. Às vezes a gente fala Você já viu o tanto de coisa que esse Trump não tem? é É fácil, tá, gente? O cara potência mundial, o cara fala. Briga interna, disputa, comete muitos erros. O que essa mulher ganha, meus filhos, só das empresas, na parte de presidente, só das empresas dele. O que é essa dívida com pessoas? Mas processar eles. O que ela ganha em 10 anos, ele ganha em mês, um dia. Para reparar sobre isso. Mas a gente tem que ter noção e esse bom senso, né, cara? Mas só comprar briga com um cara desse por causa de uma besteira, velho. Mas ele tá cagando andando, você vai chegar a nada. Legal, você vai sair, ele vai te aprendendo, você chega lá, você é um americano sendo beleza, o cara da Ucrânia lá, ele cagou no cara da Ucrânia lá. Você viu o que ele fez com o cara da Coreia? Humilhou o cara na frente das câmeras lá. Você viu o que ele fez com o cara da Coreia? Das pernas. Acho que foi o Kim Jong-un lá, né, que queria falar com ele. Ele pegou, ele foi até a divisa lá, encontrar com o cara sozinho. Ele foi. E você acha que vai uma briga com esse cara? Porque ele é um cara que ele é tipo um ditador. Você pode dizer que ele gosta dos ditadores. Sim. Ele gosta do Putin, ele gosta do Kim Jong-un, ele gosta do Xi Jinping da China. É tudo cara que ele é igual a ele. As pessoas acham que ele é mas ele é igual aos caras. Ele é igual aos caras. Ele vê nos caras por isso que ele gosta deles. A diferença Só que ele é americano, dos Estados Unidos, né? A diferença é que eu vejo assim hoje, de um país capitalista para um país socialista, é que um país socialista, que nem a Rússia, o Putin ele detém de todo o poder, né? Já nos Estados Unidos, a gente vê ele detém de todo o poder e ele quer levantar o país dele e que se ferre todo mundo. Tanto que ele meteu o soldado lá, tava morrendo soldado da torta direita. O Trump, ele já usa a força para defender o país. Ele defende os fuzileiros navais, você pode ver. Ele vangloria esses caras, os caras ganham bem. Não é igual aqui no Brasil, né? Lá os caras dão sangue pelo país, na Rússia também. Então eu vejo assim, enquanto um está lutando pela nação, o outro ele está lutando por ele. O Putin ele está lutando por ele. Você pode ver o que ele fez lá, ele não tá nem aí. Os caras estão metendo pau nele, não vai invadir a Rússia, não vai invadir a Ucrânia, ele tá mandando nisso. O cara é potência mundial, o cara tá ligando, nesse ponto o Trump ele já escuta mais o público dele, entendeu? Dos Estados Unidos. Ele já não tenta fazer, ele vai na maciota, ele sabe que ele tem o poder. Ele vai mais por baixo dos panos, mas ele tá querendo fazer igual os caras também. Não, eles são ditadores. Hoje um cara que está no poder, de certa forma ele é um ditador. Porque você viu que ele quer o canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá, e aí ele em conversa com o Putin já falou que vem pegando pelo lado do Ártico ali. Então, e os chineses também já quer as partes deles lá, Pequim, isso e aquilo outro. Vai acabar os caras, os três, unificando o planeta inteiro, você fica com isso aqui, vai chegar isso aqui. Ou vai continuar assim, porque desde que a gente se dá por gente, por nação, a gente briga só por um motivo. Território, mais poder. E aí quem puder mais vai chorar menos. Vai chorar menos. Então praticamente as Américas vai ficar refém dos americanos, porque aqui é o domínio de poder deles. Os russos vai dominar aquela parte da Europa inteira ali, os chineses vai a Ásia inteira ali.
que já era meio que assim, né? Já Só era. não embutia a América nessa parte, mas ali a Rússia, ela na época da União Soviética, Já ela mandava dominava em tudo. tudo. Mandava em tudo já. Então eu acredito que o mundo em si, ele está caminhando para um negócio bem triste, viu, cara? Tá, eu às vezes eu acho que, que nessa brincadeira aí, se brincar, não passa mais 20 anos. Não passa. A gente vai acabar estourando uma terceira guerra mundial, não vai demorar. Hoje em dia o armamento a guerra hoje em dia biológica, tecnológica e química, hoje e nuclear, eu acho que uma terceira guerra mundial os caras vai acabar com tudo. O nuclear, ele tá chegando pesado, né? O nuclear, ele tá pegando pesado. Tanto que a China, ela tá atrás da Lua, né? Porque na Lua tem um lugar lá, que assim, ó, o hélio 3, ele só forma mediante a muita radiação dia e noite. E tem uma parte na Lua que tem uma grande concentração de hélio 3. E a China está de olho nesse hélio 3, porque esse hélio 3 ele faz a fissão nuclear, a fusão nuclear. Hoje a gente tem a fissão nuclear. É energia infinita, entendeu? Uhum. Só que com isso daí vem bomba, com isso daí vem força nuclear, entendeu? Então se os caras chegarem a ponto de criar ou de trazer esse hélio 3 da Lua, quem trouxer vai ter um poder maior, né, cara? Vai. Porque isso deve ser pior que uma bomba nuclear. Na verdade não vai ter um poder maior, né? Porque os caras já têm um poder maior, né? Vai ficar aquele negócio, né? Porque se você apertar aqui, eu aperto ali. E aí, todo mundo pro beleléu. E aí, cadê os partidos políticos? Cadê a religião? Cadê... Tem nada. Não tem nada. Então a gente tá brigando por uma coisa hoje que, cara, não tem nexo. Você concorda? Não. Por que eu vou brigar com o cara por causa do partido político, cara? Não. Tinha que brigar por tecnologia. Por tecnologia. Por estudo. Porque você vê, os indianos pousam na Lua lá com o robô deles. Não, a Índia tá nível tecnológico. Nós perdeu pra Índia. A criança da quarta série tá aprendendo robótica. Você olha a Índia é um país em catástrofe, uma bagaceira. Os caras tá E os cara colocou o robô na Lua, lá na parte escura ainda. E os caras estão aprendendo robótica, inteligência artificial na quarta série da Índia. Eles estão preparando a juventude deles. É isso que eu falo sobre o Brasil, que a gente estava conversando até agora. Por isso que a gente chegou nesse assunto. Por que a gente está atrasado desse jeito? A gente tem que preparar essa galera. A gente tem que preparar. E a gente está preparando tudo errado. Já começa na escola, começa com os pais. Hoje, eu vejo lá, né? Estou vendo um negócio assim, né? Para você educar seu filho, o seu filho, você não pode falar para o seu filho que ele não tem direito de escolher, você não pode bater no seu filho, você não pode falar para o seu filho não, tudo que não vai fazer comigo. Você não tem direito de escolher. Do meu pai e da minha mãe sem. E se você chorar, você vai apanhar de novo. Engole o choro. Hoje você não pode falar. Hoje, se apanhar, eu tinha que engolir o choro. Eu sou da época da palmatória, né? Eu apanhei de professor na escola. E eu apanhava de professor, eu chegava em casa, a dona Maria, mãe do amigo meu, mãe do Carlinho. A dona Maria, ela era servente da escola, e conheci minha mãe, tinha o telefone da minha mãe. Então eu apanhava na escola, eu tomava advertência, eu tomava bronca. Quando chegava em casa, a minha mãe já estava sabendo. E aí ela vinha e apanhava de novo, entendeu? E isso não me fez ser menos homem, muito pelo contrário. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalho até hoje. Não pode trabalhar mais, agora é só com 16. Não pode trabalhar só com 16, não, nem com 16, mas agora é jovem aprendiz, né? Mas pode pregar lá e ir até de madrugada no monte, igual o pastor que está na casa dele. Né? Então, assim, a gente... E se a professora fala qualquer coisa com o aluno, a mãe vai lá cobrar bronca. A gente era criado a respeitar a autoridade. Então, dentro da minha casa, a autoridade era meu pai e minha mãe. Dentro da escola, a autoridade era os professores e o diretor. Na rua, a autoridade era a polícia. Então a gente era acostumado a respeitar a autoridade. Hoje a gente é acostumado a os nossos pais nos protegerem. Se é mesmo a gente estando errado. Eu vejo criança mexendo nas coisas que não é dos outros, criança chega no consultório e começa a mexer nos negócios médicos, e você está na fila de espera e você fala,
a mãe não vai parar essa criança. Ah, é verdade, é isso mesmo que você pensa. Você fica com uma vontade de levantar, dar um croque no moleque, fala, senta ali, moleque, fica quieto. Você não tem direito, você tem que ficar sentado. Quando eu era criança, Não precisava nem, só olhava feio, você já... não, eu ia comer, tava todo mundo, eu era louco pra sentar na mesa, pra comer na mesa. A criança tinha que pegar o pratinho dela, a mãe que punha, né? Então tinha quiabo, tinha tinha que comer tudo que você não queria comer, né? E um pedacinho de carne ou uns pedaços de frango com aquela pele caindo. Você tinha que comer. Aí você pegava o pratinho e ia lá fora, sentava junto com seus primos e comia sentado no chão. Eu era louco pra comer na mesa. Né? Hoje é capaz de ter adulto aqui, a mulher vai lá, tira um adulto da mesa para pôr o filho dela de 2 anos, de 3 anos. Que verdade. E cadê o respeito à autoridade? Cadê o respeito aos mais velhos? Essa criança vai, quando essa criança crescer, tiver 30, 40 anos, ela vai respeitar o senhor de 60 anos? Vai nada. Ela vai ceder o lugar para o senhor de 60 anos? E por que essa mãe está criando essa criança desse jeito? Está criando um bando de criança que não respeita ninguém, de irresponsável, que vai vai criar a própria família, vai chegar na família dele, a mulher não vai querer fazer tudo que ele tem, que ele quer que faça, não vai dar na boca igual a mãe, ele vai brigar com a mulher, aí gera esse monte de feminicídio que tem, esse monte de denúncia de mulher, de denúncia falsa de mulher contra homem, Isso. que é o que está acontecendo. Um monte de mulher com filho separada, um monte de homem com esse red pill que não quer casar com as mulheres, entendeu? E o mundo está desse jeito, ninguém quer assumir mais compromisso. Por quê? Porque a mãe está criando o filho errado, porque a escola não está ensinando a criança a educação moral e cívica, que a gente aprendia, não existe mais, não existe esse a bandeira. Então realmente o Brasil não é uma nação, ele é um país que perdeu as origens, né? E se a gente não tiver adaptado a isso, não for o empresário camaleão, que você sabe lidar com todas as classes, porque hoje eu vejo todo esse tipo de gente batendo, chamando no WhatsApp, né? Pessoas assim, pessoas que pensam como eu, pessoas que não pensam, pessoas que educam filho, pessoas que param na fila dupla na escola, né? Pessoas que falam celular, a gente vê constantemente, sabe que é errado a gente não cuidar da nossa saúde, sabe que é errado a gente infringir leis de trânsito, sabe que é errado fazer no celular, e a gente está fazendo. A gente está fazendo com os nossos filhos. Eu vejo mãe dirigindo, falando no celular com o filho lá. O que ela está mostrando pro filho dela? Ó, que em meu benefício, em benefício próprio, eu posso infringir as leis. Isso mesmo. Aí o filho cresce e ele tem essa visão de infringir as leis em benefício próprio. Então ele quer comprar um celular, ele não tem dinheiro, eu posso infringir as leis, eu vou roubar. E a mãe depois chora no caixão, vai, o que eu fiz de errado? Não educou a criança. Não. Não é? Então, é bem isso que eu penso. Eu acho que o Brasil hoje, a gente precisa voltar a ser uma nação e a gente precisa começar a ter mais consciência e bom senso referente ao nosso próximo. Isso mesmo. Viu, galera? É isso que ele falou mesmo. Você tem que ter um bom senso. E você que viu aqui a matéria aqui, você tem que absorver tudo que a gente foi falado aqui, tanto de política, tanto da parte empresarial, tudo que ele passou de informação de como você tem que trabalhar o seu comércio, né? Sim. O seu marketing, como você vende. E é importante também os pais também ter uma visão do que a gente falou aqui também sobre a educação dos filhos, que hoje em dia no Brasil tá berrante. E eu fico agradecido dele ter vindo aqui. A gente vai dar outra oportunidade de outras vezes ele poder vir aqui divulgar o trabalho dele. Ele vai deixar as informações dele aqui, você segue ele, compartilha. Se você quiser fazer os trabalhos com ele, fazer as camisas, as canecas, você faz praticamente quase tudo, né?